Vocês já estão voltando também? Assista. Que agora eu coloquei minha cara mais de perto. Não sei se você assustou. Estou aqui. Bom, foi muito bom, né? Essa questão da atividade. Deixa eu ver o comentário de Leite que ela falou que não conseguiu alguma coisa. Achei difícil sair desse meu lugar de historiadora, não consegui criar uma narrativa como vocês fizeram. Foi um ótimo exercício para pensar sobre tudo isso. E puxa, é uma coisa, né, Letícia? Antes da gente começar esse segundo bloco. Porque dá para ter a história sem trazer a palavra entre aspas. Por isso que eu gosto muito de Manuel de Barros. Por exemplo, eu sou professora Waldorf. Aí, quando eu vou falar sobre algum assunto, por exemplo, eu não preciso falar o nome desse assunto. Tenho que trazer uma imagem. Então, por exemplo, para as crianças do primeiro ano, para falar das linhas, desenho de forma. Aí eu vou falar sobre a linha reta na diagonal. Aí eu já contei uma história, eu já comecei lá do comecinho na linha vertical, que é do rei Poará, que ele é muito elegante, ele é reto, e aí depois ele traz um semblante, aí trago as características daquela forma, que é da linha reta, e aí depois eu já cheguei nessa linha, e agora o que eu vou fazer para não falar de cara, assim, o que é aquilo, né? Que é uma linha reta na diagonal. Aí eu conto que caiu um temporal. Aí já coloco eles para andar naquela linha. E aí agora você se esquiva, porque vem um vento, vem um vento, vem um vento. E vou contando uma história para eu depois falar. E o rei pensou, nossa, todas essas gotículas que estão voando com o vento, se espalhando pelo vento, pelo temporal, são as linhas retas, só que em outra direção, na diagonal. Linhas diagonais. E eles ficam com a linha diagonal dentro deles, que eles já experimentaram, eles viveram aquela linha, aquela poesia, e a poesia fica dentro da gente. Ou pode ser que fique também, se eu falar, olha, como fica, né, em outras metodologias. Fica também. A linha, olha, aqui é a linha vertical, aqui é a linha horizontal, aqui é a linha diagonal. Bom, agora bora fazer uma atividade, vamos lá, ler, parapá, curucutu, caixinha de fósforo, fica também, fica guardado também. Só que quando você vive aquilo, traz alma, né, para coisa, traz mais sentido, principalmente para quem é da poesia, para quem tem essa alma da poesia. E aí é isso que eu li, agora já acho que já perdi, não sei se eu vou lembrar, que ele falou que empobreceu a imagem. Ah, então aquela palavra empobreceu. Tudo bem, é uma esteada, mas eu preferia que fosse uma cobra de vidro que estava cercando a casa. As duas coisas são válidas, mas tem umas que trazem mais encantos para uns também, para outras pessoas não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no finalzinho, na nossa segunda atividade. Mas é muito bom isso que você traz, de que não conseguiu, porque você conseguiu. Sim, conseguiu. E é muito bom pensar mesmo nisso, né? De, será que eu estou saindo, né? do lugar de historiadora, de querer sempre trazer uma informação. E a gente não deve sair da informação. Tem que ter informação. Mas como a gente vai trazer essa informação, é muito pensar mesmo. Eu já Que é estava essa coisa que o pensando. Ederson falou, né? Da Desculpa. provocação de trazer uma outra, sei lá, uma contextualização, talvez, que ele falou, né? Eu já estava pensando muito nessa Bem, contextualização você mesmo, trouxe a. temporal. Vocês estão me ouvindo? Porque agora eu estou no outro computador, em outro computador. Eu tô falando, você não tá me ouvindo? Peraí, peraí, que eu que não estou te ouvindo, rapidinho. Deixa eu colocar o áudio aqui do computador.
É, mas eu não tô conseguindo colocar. Mas tá me ouvindo aí? Ou eu falei pro Neito? Tô. Aqui, ó. Eu tô. Eu Tá tô. ligado? Me ajuda aqui, amor. Ah, acho que agora foi, né? Oi? Tô sabendo. Desliga pra mim. Tá. Rapidinho, gente. Eu tô, né? Ah. Laete, agora liga seu microfone pra eu ver se eu consigo te ouvir. Oi? Agora foi? Não. Gente. Vou dar o fone, então. Tá. Porque eu tava no meu tablet, a câmera e o áudio também. Só que aí descarregou. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ouvir. E agora? Deixa eu ver se eu escuto. Tá ouvindo? Agora sim. Mas eu não escrevo, né? Eu gosto de ler poesia, eu gosto de literatura, mas eu não escrevo. E sempre quando eu escrevo é desse lugar de historiadora, de educadora, mas numa coisa mais, enfim, pensando em projetos e tal. Então é muito difícil. Eu, por exemplo, podia ter pego essas perguntas que eu fiz e pensado em uma narrativa, né? Mas esse processo é muito complexo para mim. Tanto que quando eu comecei a escrever, eu falei, tá, mas para quem eu tô falando? Sabe? Eu precisaria de um grupo-alvo. Enfim, já vem várias coisas que a minha cabeça foi sendo moldada com o tempo na graduação, na experiência de trabalho para pensar assim. E eu achei incrível a forma como o pessoal escreveu exatamente isso que você estava explicando, né? Você diz aquilo sem dizer o ABC, enfim. Eu comecei a escrever, coloquei contexto histórico, não sei o que. Aí eu falei, não, gente, o que eu estou fazendo? Aí apaguei, fiz de novo. Enfim, esse exercício é muito legal para isso, tentar conectar esse lado um pouco mais artístico, que não é uma coisa que eu trabalho necessariamente, né? É. E também é pensar também se você quer trabalhar mesmo com esse lado artístico, né? Que é importante a gente dizer também. Mas é bom que eu gosto muito de começar com a imagem. É isso, né? Porque Manuel de Barros traz a palavra, mas a palavra dele, ele fala isso em alguns dos poemas. Não é a palavra, é uma imagem, a palavra dele. Eu gosto da imagem. Mas, enfim. Aí eu trouxe aqui, para esse segundo momento, uma outra atividade que é mais de começar com um bate-papo. Do que é arte, então? Para que serve a arte? A arte salva? Algumas pessoas foram falando na primeira turma que a arte salva. Eu achei muito engraçado, assim, né? Que é como se fosse uma coisa sobrenatural da arte, né? A arte salvar, será que é isso? Aí depois eu trouxe a revolução somos nós, então? A arte pode melhorar a vida nas cidades? E se for para o micro? Como é que eu posso melhorar o bairro usando a arte como dispositivo? E é isso. Vamos conversar sobre isso. O que é arte? Vou começar falando sobre isso, né? Dessa coisa do serviço, da minha serviço a palavra, é utilidade. Que as pessoas ficam. Eu sou professora Waldorf, mas eu fui professora de arte no ensino tradicional. E, nossa, muitos alunos ficavam indagados, se perguntando: ai, para que serve isso? Nossa, por que tem arte? Por que tem arte? Podia já ter adiantado esse meu lado aí, e para eu escolher só matemática, ou só história sem nenhuma arte, sabe? Ou só geografia, enfim, ficar dividindo, só o que eu gosto mesmo, que arte eu não vejo sentido na arte. E outras pessoas também ficam se perguntando dentro, por exemplo, fora da sala de aula, nos centros culturais, galerias, museus, tem alguns tipos de arte, elas ficam, nossa, mano, o que é isso, né? Para que serve isso? Que serve isso? Isso aí não devia estar aí, não tinha serventia, não tem serventia. Deixa eu parar rapidinho, só para perguntar se tá dando eco aí para vocês. E aqui, peraí, rapidinho, para mim, deixa eu resolver em um segundo isso.
Pronto, resolvido. E aí é isso. No período, assim, de olhar a linha do tempo na história da arte, e formos parar um pouquinho, né, percorrer esse caminho, aí a gente vai vendo que, olha, pré-história, por exemplo. A pré-história, mesmo de forma inconsciente ou nesse lugar da gente, enquanto historiador, no lugar de Lete, que vai observar, trazer essas pesquisas e indagações daquilo que aconteceu, e dizer, olha, a utilidade daquilo era para expressar, para que os pré-históricos expressassem as suas vivências cotidianas. Ou então, ainda outros historiadores vão trazer uma outra questão de que a força das imagens para eles era muito forte. Então, a gente pode dizer que isso seria a utilidade da arte naquele período, ainda que eles nem considerassem artes ou nem se considerassem artistas, porque quando eles faziam, por exemplo, uma visão ali numa caverna ou numa pedra, eles flashavam aquilo, é como se eles estivessem internalizando que aquilo ia ser muito forte, poderoso, suficiente, aquela ação, para que eles conseguissem flashar a visão real, e não a imagem que eles projetaram daquilo que eles queriam fazer. Poderia ser um diário, um relato, poderia ser uma forma de demarcar espaços. Então, servia para algumas coisas que, para os gregos, não era bem assim. E para os renascentistas também. Então, a arte pode ser que agora a arte serve para representar padrões de beleza, então agora a arte serve para representar harmonia, ou não. Olha, a arte vai servir, a igreja, ela vai servir para ensinar as pessoas o caminho da luz eterna de Cristo Jesus. Enfim, tem várias utilidades, então, a arte, enfim, né, gente? Depende de para que ponto da história a gente olha. E também do contexto onde essas pessoas estão. Então, é importante olhar para o contexto, olhar para a nossa história, para que a gente consiga ver por que a gente está fazendo essa arte. Ou, enquanto mediadores, porque aqui tem artistas e não artistas, tem pessoas que só estão querendo mediar, só estão querendo conversar com a galera que quer ver arte. Ou atrair pessoas para essas janelas da arte. E aí, o que aquele artista está querendo? Qual que é a utilidade da arte? Será que tem? Aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso e depois disso nos perguntar se existe mesmo essa questão de arte salvar a gente, de trazer que tipo de salvar é esse? É o salvar de a arte me dá um acalento, é muito fofo ir no museu. Ou não? Salva porque a gente abre vários portais aqui na nossa cabeça, a gente repensa. Ou ela não salva, não, gente. A arte não é nossa categoria quase espiritual, não. A arte não tá aí. Queria muito ouvir de vocês sobre isso e também o fazer da revolução, se tem a ver arte com revolução, com transformação, com essa palavra que eu coloquei duas vezes, melhorar. Melhorar cidades, melhorar bairros. Será que isso acontece? Para a gente iniciar, agora eu vou trazer algumas citações importantes que vai fazer a gente ir caminhando para chegar na próxima atividade da oficina. Quem quiser falar, vou pegar meu microfone. Queria falar um pouco. Eu como artista, como arte educador também por vezes, essa questão da se mistura, parece que é uma questão política, né, de você querer intervir no mundo, intervir na cidade, uma questão sentimental também, que parece que é impossível se viver de outra maneira. Já me peguei assim de trabalhos de gastar R$ 500 assim, e depois não saber direito para que fazer aquilo, de gastar um tempo planejando, às vezes um mês planejando uma intervenção urbana, como a gente fez uma, que era o Observatório do Rio que Brilha, só tipo recolhendo águas de diferentes lugares da cidade já foi tipo... Aí depois eu ficava pensando, não, mas o que é que eu vou ganhar com isso assim, né?
que que eu vou ganhar de grana, o que que eu vou ganhar de portfólio, o que que eu vou ganhar com isso? Mas era uma coisa tão necessária assim, eu converso com outros amigos e falo, velho, parece que é impossível viver de outra maneira, assim, né? E, assim, sobre para que serve, por exemplo, a arte e a educação tem essa permeabilidade, né, de estar desde a escola, passando pelo museu, passando por várias vertentes da arte e educação, e traz realmente essas diversas possibilidades do que é utilidade, né? O que é útil de verdade? É só o que tem uma aplicação prática? É isso que causa novas invenções, novos conhecimentos, que se a gente parar para pensar, a arte está sempre primeiro, a arte sempre inventa as coisas primeiro, seja na parte técnica, seja na parte da engenharia, seja na parte da imaginação. Se você parar para pensar os smartphones que foram inventados lá pelos Star Wars, pelos filmes e tudo mais, a arte chega primeiro, inventa. Então, o que é útil, né? Devaneei um pouco aqui, peço desculpas, mas agora eu vou passar a fala para mais alguém. Eu posso falar aqui. Na minha concepção, né, de arte, enquanto artista também, eu vejo meio que como o que é arte, né, como uma fagulha da alma, né, uma busca por uma essência que está perdida. E quando a pessoa fala assim, pô, a arte salva, eu não acho que a arte por si salva, saca? Eu acho que a pessoa se salva através da arte. Ela é um instrumento. É, ela é quem vai fazer, tipo, você é quem vai fazer dela seu instrumento de autoconhecimento, né? E por isso que também ela pode vir a melhorar nossas cidades e nossos bairros, né? Porque o ser humano que se autodescobre, ele vai estar, consequentemente, ajudando o mundo. Então, tipo, a arte ela não vai salvar por si só, né? O ser humano vai se salvar e depois tentar salvar o outro. Então, eu acho que seja isso, sabe? Eu fiquei pensando nessa exposição que eu trabalhei no Espaço Cultural da Barroquinha. As peças eram da década de 70, são orixás feitos em tamanho real, em papel machê, e eles foram encomendados para fazer parte do acervo do Museu da Cidade, né? E essa intencionalidade com que essa arte foi criada, encomendada, foi para fazer parte do museu, mas não havia esse trabalho crítico. Enfim, né? Os orixás estavam lá enquanto um chamamento turístico também. Não existia, enfim, trabalho educativo dentro do museu e pouco, né, enfim, por tudo que eu pesquisei, pouco se falava sobre também o valor daquela arte por si só. E aí, quando essas peças são abandonadas e vão de novo para esse espaço cultural da Barroquinha, quando eu cheguei para trabalhar lá, não havia o trabalho de mediação dentro da exposição. As pessoas que trabalhavam lá antes faziam meio que a segurança e falavam, tipo, não toca, não tira foto com flash. E aí eu comecei esse trabalho de mediação exatamente pensando nisso, e eu acredito que é isso, a arte ela não salva, mas ela é a ferramenta para tal. Quando as pessoas do bairro, eu lembrei muito da minha experiência quando você falou sobre você ir na porta chamar as pessoas, era isso que eu fazia lá. Ficava na porta o dia inteiro chamando os moradores, porque a maioria das pessoas que moravam ali na Barroquinha nunca tinha entrado. A maioria delas ainda achava que era uma igreja. E muitas delas eram da igreja ou eram evangélicas, enfim, de outras religiosidades. E nesse diálogo, através daquelas peças, por elas serem esteticamente chamativas, as pessoas davam uma oportunidade de ouvir sobre religiosidade de matriz africana, né? Então, não são aquelas peças que foram criadas para estar no museu fechado com uma narrativa bem tenebrosa, se eu posso dizer que era o que acontecia no Museu da Cidade, se transformaram nessa ferramenta de diálogo contra o racismo religioso, né? E, consequentemente, mudando a dinâmica daquelas crianças que passavam a tarde, que são daquele bairro, dos trabalhadores aqui dali daquele bairro. Então, eu vejo exatamente, tipo, é a ferramenta e a mediação que movimenta essa ferramenta. Quem mais?
Oi, acho que foi o Felipe que falou sobre uma intervenção, né? Que ele pegava água e tal, e ele se questionou sobre o que que eu ia ganhar de grana com isso, né? E acho que no sistema que a gente vive, a gente acaba muito associando o porquê de fazer as coisas ou o valor das coisas só pela grana e esquece que existem tantas outras coisas importantes, né, na nossa vida. E que se a coisa não estiver associada à grana, não é bacana. Tipo, se a gente não for um artista que vende várias obras, a gente não é um bom artista. Se a gente for um artista que faz as coisas só dentro do nosso quarto, a gente não é um artista de verdade, porque a gente não está participando de grandes exposições e tudo mais. Então, eu acho que a arte salva sim, eu concordo com o rapaz que falou que é um instrumento, é, que ela pode melhorar a vida nas nossas cidades também. Tem uma coisa que é mais sobre, acho que, manifestação, de uma forma geral, que eu sempre ouço e como artista me incomoda muito, né? Eu entendo que, tipo, tem outros aspectos importantes, mas é algo tipo, sarau não faz revolução. Essa frase me deixa muito incomodada, porque existem lugares que a gente não tem nenhum acesso à cultura, a gente só tem acesso a violência. Eu vou dar um exemplo, não sei se não é bem artístico, mas eu lembro quando eu era criança, abri uma biblioteca no meu bairro e, tipo, muitas crianças iam para lá e iam para a biblioteca. E isso foi um ato realmente revolucionário, porque as crianças, tipo, deixavam de estar na rua, deixavam de estar expostas às outras coisas para tá na biblioteca, entendeu? E eu acho que a arte pode sim melhorar nessas pequenas coisas, sabe? A gente fica, sei lá, num pensamento de, tipo, algo muito grandioso e tal, mas aquilo foi grandioso para aquelas pessoas que estavam ali, sabe? Então, eu acredito que a arte pode melhorar a vida na cidade, sim. Por isso também que eu escolhi ser arte educadora. Não só, eu acredito que a arte seja uma coisa para a gente se expressar, mas não só para isso, né? Para que a gente possa, através dela, como Thay disse, interpretar melhor as coisas que estão à nossa volta, né? Porque eu acho que a arte traz uma ludicidade, né? Que a gente está falando de um assunto sem a gente nem estar percebendo que está falando daquele assunto, a gente está discutindo causas importantes e acho que é isso. Acho que é isso, né? Vocês terminaram de falar, então eu vou falar aqui, continuar. Alguém mais quer falar? Seguimos? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa no áudio, vocês falam, tá bom? Vamos lá, deixa eu pensar. E aí é isso. Eu contei essa história do que Leti lembrou, acho que foi Leti que lembrou, que ela também fez isso de chamar as pessoas no portão. E aí eu ouvi uma mediação, acho que eu já falei isso hoje, aí fico me confundindo a primeira turma, mas vou repetir, que nossa, foi tão legal esse passeio, né? Nossa, foi tão legal. E para esse museu? Mas por quê? Dá uma ideia, assim, tipo de um baú, sabe? Uma coisa velha, uma coisa chata. Não que as coisas... Olha, a historiadora já me olhando, tipo assim, já olhando para a pessoa que estava falando isso. Não que as coisas que fazem parte do passado não sejam boas, mas talvez para aquela pessoa que estava falando isso, não era mais interessante, né? E aí, nossa, museu, coisa velha, não dá. E aí eu fiquei pensando nessa questão do museu comportar, representar tudo que deve ter lembrado as pessoas. Então, ali estão as coisas que a gente vai lembrar muito desse passeio de exposição e também
que está ali para representar mesmo essa lembrança do museu, que está guardado ali. Vamos esquecer. Mas se não está ali, a gente esquece. E aí entra essa problemática. O que está representado nesse museu? Que a gente pode lembrar, que a gente pode fazer e que vai definir o nosso futuro e como estaremos nesse futuro. E aí eu entro na questão dos museus há quanto tempo que as pessoas têm essa aversão dos museus que não se conectam com as bordas da cidade, por exemplo, com a nossa história. Que são esses museus dos centros urbanos, que várias vezes eles trouxeram muitas pautas hegemônicas que não alcançavam a gente. Eram pautas assim que, vamos incluir aqui nesse ano o Dia do Índio. E aí depois, que é índio, né, ainda. Aí depois vamos, consciência negra, né? Vamos colocar consciência negra aqui. Bota uma semana consciência negra, semana da consciência. Pronto, legal. Tá ótimo, já incluímos. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa questão de, nossa, o que define essas pautas? E aí entra a Política Nacional de Museus, que aconteceu em 2013, a partir de um programa. E esse programa, ele começou a elaborar em comunidades, nas periferias, um processo assim de vamos trazer arte na periferia, vamos elaborar um plano de cultura para que a periferia possa se mover de uma forma diferente, para que a periferia possa se transformar. Isso aconteceu a partir do programa Pontos de Memória, que é conhecido como PPM. E aí, o que aconteceu? Gente, eu não estou conseguindo me concentrar, porque está dando muito eco aqui para mim. Eu tô com duas coisas, nossa senhora. Ai. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui para parar de ouvir. Minha própria voz, às vezes, tá me dando agonia. Vamos lá, esse desafio acho que não mudar. E aí eu trouxe uma discussão entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura nesse olhar para a periferia. E eles viam a periferia como um lugar que não foi descrito por vocês naquela obra, que foi a segunda obra, já esqueci o título. E eles achavam que a periferia um lugar violento, então acho que a arte vai salvar a periferia. Porque, nossa, muita violência na periferia, é um lugar de caos, onde as pessoas estão perdidas ali. Nossa, vamos fazer isso, vamos trazer exposições ou eventos, ou intervenções urbanas, intervenções na periferia de arte, para que possa mudar esse cenário, né? Vamos mudar a periferia, vamos trazer arte para a periferia. E aí começaram essa elaboração. E aí, peraí, quem é que vai falar? Por quem que vai acontecer todo esse processo? E daí começou a se pensar nesse período essa relação de que as pessoas, de perguntas, na verdade, de que as pessoas que estariam ali criando, ou apresentando, ou na periferia, seriam as mesmas pessoas que estavam nos centros urbanos com as mesmas pautas hegemônicas. Então, será que é só isso que a gente tem que mudar? Ou é um caminho de defesa do processo autônomo comunitário? As pessoas da periferia falam, as pessoas da periferia fazem, as pessoas da periferia pensam, criam, enfim, em comunidade, em coletivo, que é essa proposta do Museu de um Dia. E também pensar o que são essas periferias. E é realmente uma pergunta para vocês, né? O que são essas periferias? Cada um podia trazer, sei lá, uma palavra, uma frase do que é a periferia na visão de vocês. Ou na experiência de vocês, mais ainda, eu acho.
a gente já tem um ponto da periferia, que é esse lugar muito violento, caótico, sem cultura, sabe? Vamos levar a cultura para a periferia, vamos elaborar um plano de cultura, que a periferia tá com nada. Era essa a discussão, né? E aí as pessoas começaram a se perguntar, peraí, mas o que é a periferia, né? O que vocês acham que é a periferia? Alguém quer falar? Isso, se a gente for levar para esse lado, eu acho que cabe a gente levantar também como é formada nas periferias, que o, o centro, a cidade é formada através do centro, né? Cresce uma igrejinha, pá, um bar do lado, as pessoas mais ricas ao redor dessas instituições, né? E as pessoas mais pobres nas bordas. E por conta dessa demarcação territorial também cresce as periferias, né? Que são as pessoas que vivem na borda, né? Por conta dessa borda cresce a violência. E essa necessidade meio que de salvar, né, a periferia através da cultura e da arte, eu vejo também como uma meio que um sistema até de opressão, só que é, categoriza aquele miolo, né, que é onde a cidade acontece, e tudo ferve, onde tá as pessoas que estão fazendo arte, o movimento que está acontecendo tudo, e na periferia se coloca como aquele lugar violento, que necessariamente não é, né? Que é um lugar que tem vida, que muitas pessoas, inclusive, saem dali para fazer seu dia a dia, né? E por conta, né, desse imaginário coletivo que a gente já está impregnado na nossa cabeça, né, de imaginar periferia de um lugar violento, tráfico de drogas, que também é, né? Eu não posso mentir que não é, sabe? Mas eu vejo mais esse processo como uma sedimentação do próprio espaço, né? Que as pessoas que têm o capital, né, que têm o dinheiro, que estão localizados nos centros urbanos, mais próximos dos locais que têm acesso à educação, à cultura, à religiosidade, às práticas mais normativas dos nossos sistemas, né? E a periferia fica à borda, né? À mercê, tipo, ela recebe as migalhas de todo o sistema. Por exemplo, a gente pode pegar em Salvador, né? Área de investimento de um lugar que era de interesse público, né? Que seria um metrô, por exemplo, da vida, que poderia abranger uma área enorme de periferia, abrangia um lugar que era de centro comercial, de avanço de centro comercial, né? Não era um lugar que ia movimentar muita gente, ele era um lugar que ia trazer muita gente para trabalho, né? Muita gente para aqueles grandes empresários. Então, tipo, as periferias estão à mercê do poder que está no centro, né? Eu acho que é por aí. Pois é, isso aí, muito bom. E esse poder que está no centro quis estar na periferia também, entrar na periferia e continuar a exercer esse poder dentro da periferia, escolhendo essas pautas que iriam ser elaboradas e pensadas para executar ali na periferia. Só que o PPM, que é o Programa Pontos de Memória, poxa, não. Vamos deixar, olha que coisa, né, velho? A periferia falar, ainda tem essa questão, né? Mas, enfim, vamos dar o espaço para a periferia falar dela, né? E pensar nela, nessa memória. Por isso o programa Ponto de Memória, de resgatar a nossa ancestralidade, pensar nessa nossa história, entender a nossa história, para que a gente possa fazer alguma coisa com ela. E aí isso se tornou muito bom. Eu trago o início como algo muito problemático, mas esse diálogo fez acontecer muitos museus explodirem em vários lugares de Salvador, inclusive. Os museus eram das pessoas da comunidade, era um processo autônomo que surgiu a partir disso, mas que perceba que mesmo isso, no começo dessa elaboração, existiram algumas coisas muito problemáticas, mas ainda bem que na execução a gente conseguiu algo de verdade, né? E aí eu trago uma citação com base nisso, que é o que permite saber quem tem o poder de definir e orientar
ações e garantir sua continuidade, a capacidade de pautar e se fazer permanente. E como faz? Olha isso, que forte, né? A capacidade de pautar, que a gente estava falando, mas também de se fazer permanente. E como faz? Por que é? Eu não posso negar que a periferia é violenta, assim como também não só a periferia é violenta, né? Mas por que, né? Que é? Por quê? E também porque, não só porque vários lugares são, mas por que tem essa caracterização da violência? Porque a gente não se reconhece, primeiro, enquanto indivíduo, enquanto coletividade histórica, e aí os nossos saberes, que não são nossos, que foram passados para nós, é o que vai se fazer permanente, a gente vai ficar lutando o tempo inteiro e buscando uma coisa que não está dentro das nossas raízes. E isso já é uma grande luta, né? E aí eu trouxe uma outra citação, mas também... Ah, ok, João. Que é da Ana May Barbosa, eu gosto bastante, que traz a abordagem triangular, que a educação poderia ser o mais eficiente caminho para estimular a consciência cultural do indivíduo, começando pelo reconhecimento e apreciação da cultura local. E aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais essa nossa trajetória do dia da oficina, que é algo que a gente já entendeu a contextualização, quem somos, onde estamos. E aí agora, o que a gente faz com isso dentro de um museu social? Um museu de um dia que a gente vai construir juntos. Tem o educativo ali. Esse educativo é um pote de ouro, porque vai trazer muita luz e consciência. Luz é ótimo, né? Essas nossas referências. Mas, enfim, vai trazer muita consciência cultural, né? De quem eu sou, de quem você é, que a gente está aqui fazendo essa troca, e também reconhecer, e mais do que reconhecer, porque muitos reconhecem, mas apreciar a cultura local. Local micro e local historicamente também, do macro. E aí a gente vai entrar no papel da arte no desenvolvimento cultural, que é mais prático e impossível na oficina de mediação cultural no Museu de um Dia. Ok, a gente já viu tudo isso, e agora? Assim, a gente está com várias obras de arte aqui, de qualquer linguagem. Eu coloquei como exemplo a linguagem visual, porque é uma abordagem da Ana May Barbosa, mas pode ser qualquer das linguagens da arte, das artes visuais, da música, do teatro, da dança, enfim. O que a gente faz com isso agora? Aí ela traz, a Ana May Barbosa, muitas coisas para a gente pensar. Primeiro, ela diz que a gente não pode conhecer a cultura de um país sem conhecer sua arte. E aí eu faço também o inverso, a leitura inversa disso, de trás para frente, que a gente não dá para conhecer a arte sem conhecer a cultura, sem conhecer a cultura de um povo, sem conhecer a cultura de um país, sem conhecer a cultura do local. Não dá para a gente ver tudo aquilo ali, sei lá, numa associação, se a gente estivesse no presencial. Daí, tá bonito, sabe? Não tá legal, tá muito emocionante. E será que é só isso? Porque se é só isso, a gente entra num conceito que ela traz, que é da anemia teórica. Ou seja, a gente tá faltando alguma coisa. Porque ela acredita na epistemologia da arte, que é sobre o ver, como é que a gente pode ver aquilo. Que é o exercício que a gente fez também no começo. Que pode começar por aí. E aí se desdobrar para o caminho que a Letícia tomou. Para que a gente consiga se conectar e sair desse espaço anêmico que ela fala, né, da anemia teórica. E entra também, por exemplo, no que eu acredito muito, quando Steiner traz a trimembração do indivíduo, por exemplo, que nós somos uma formação tríade de sentir, querer, pensar. E se a gente só sente, está faltando alguma coisa. Será que a gente só sente? Será que é só isso? Ou não, a gente só pensa, só é bem racional. Bem racional, não tem, só é lógico. Ou a gente só faz? Não, eu vou só fazer, tá? Eu gosto de fazer. Cadê uma revistinha? É só isso? Então, se a gente une as coisas, será que fica mais interessante? Será que a gente se aproxima da epistemologia da arte, desse ver com mais profundidade, com esse olhar oceânico, né?
E aí eu trouxe uma frase que eu gosto muito, ser de trás para frente, do meio para o começo, do meio para o fim, só que eu nem sei pronunciar de quem é. Negócio difícil esse nome. Mas é desse moço aí que está em negrito, que tem a ver com uma arte. Ele não tem a ver, na verdade, só com essa emoção, com esse nosso sentir. Ele tem a ver, ele tem a emoção, só que não pode ser só isso, não pode ser, inclusive, tão profundo, tão emotivo, que a gente pare só nisso, que a gente se reduza às lágrimas, né, que a gente acha que tem que ver com emoção, mas não tão profundamente, para nos reduzirmos às lágrimas. Porque aí o que acontece, né? O que acontece com essas lágrimas? Nada, a gente enxuga e vai embora. E trouxe Fanon relembrando os pensamentos de que a gente não deve ser um estranho em nosso meio ambiente, nem estrangeiro em nosso próprio país. E se acontece o museu de um dia, por exemplo, que legal, foi aprovado, vamos fazer um museu de um dia em Cajazeiras, vamos fazer um museu de um dia na Fazenda Grande, Castelo Branco, vamos ampliar, vamos fazer como o PPM fez em vários pontos da cidade. E aí, o que tem ali de pauta? Quais são as obras? Como é que é mediado isso? Até que as obras são muito incríveis. Nossa, pode realmente trazer esse ponto de memória, né, para que a gente consiga se reconhecer, para que a gente consiga apreciar e aí transformar o nosso pensamento ou questionar os próprios pensamentos, enfim, trazer essa sentir, o pensar e o fazer, o querer. Ok, tem até essas obras, mas não tem a mediação, que é tão importante. Porque às vezes a pessoa ela vai entrar com um ponto só do indivíduo, que é parar em uma obra e ficar super emocionado. Uau! Ou então apreciando. Que incrível! Olha essa técnica! Nossa, que lindo! Olha essa fotografia, esse contraste! Nossa, olha essa profundidade! Nossa! Enfim, aí fica só nisso. E ok, você pode mediar começando por isso. Porque aí pode usar o Manuel de Barros, né? Que ele é muito emocional, né? Essa pessoa tá super admirando ali, se ela falar, né? Porque também não dá pra gente descobrir. Só quando a gente começa, se esbarra na pessoa, né? Porque tem que saber como chegar nessa pessoa, né? E aí, na conversa que você iniciou, falando de qualquer outra coisa que não seja o espaço cultural e as obras que estão ali, você começou uma conversa. Porque se você começar já falando, olha, aqui é tal e tal, aí a pessoa já fica tipo, oh, eu tô lendo, calma. Aí você tem que saber também como chegar nessa pessoa para saber o que ela tá ali pensando ou não tá pensando nada, só tô sentindo. Para você começar a fazer essa dança, porque essa pessoa pode estar só sentindo, vamos trabalhar só com sentir. Ela tá apreciando, ela tá sentindo mesmo, tem gente que chora, né? Aí é muito legal quando a pessoa chora, que é mais fácil, porque ela já tá bem aberta. E aí você chega, quer colocar o pensar dela para trabalhar, que já existe, né? Só que ela só tá parada ali no sentir, tá se resumindo as lágrimas, e você vai dialogando no que ela tá trabalhando, que ela tá apresentando, que é o sentir dela, o sensorial, talvez trazer o sensorial, para depois que você já conseguiu alcançar e atravessar ela, você vai conversando sobre o pensar. Então, é muito importante que a gente faça essa dança. E o fazer pode acontecer na mediação ali, pode ser uma atividade depois daquela conversa, mas também pode não acontecer dentro do espaço cultural, pode ser que seja fora. Por exemplo, existem atividades artísticas, isso é o fazer, digamos. Então, é o fazer na atividade artística, tem uma oficina ali prática, uma coisa que tem a ver com o fazer artístico mesmo. Então, aquilo, ele não deve ser só isso, não deve ser só o fazer. Deve ser o fazer que se precedeu o pensar e o sentir. Então, a pessoa sentiu a obra, pode ser sentir com o próprio corpo, porque nem todo mundo é muito sensível, né? Pode ser sentir esses sentimentos, pode ser sentir com
próprio corpo, de dançar a obra, enfim. Eu estou vendo uma obra cheia de movimento, aí eu vou talvez começar a dançar e a pessoa vai olhar para mim, provavelmente. E aí eu convido ela talvez para dançar. Então ela já sentiu a obra. Aí agora a gente vai conversar sobre isso. Nossa, olha, me lembro de tal e tal coisa que ainda não esteja relacionada à obra, mas estou pensando junto com essa pessoa até chegar onde eu quero, ou não só aonde eu quero, aonde a curadoria pensou, ou o educativo em geral pensou junto, ou até quando é individual, o artista, se existir essa relação de educativo do artista com o museu. E aí, quando não existe, né, eu tenho um educativo para pensar. E depois a gente faz. Mas quando não existe essa oficina, é só, por exemplo, uma conversa com o artista. Essa conversa com o artista tem muito do pensar. E aí você pode sair da conversa do artista, as pessoas chegaram lá, tendo uma conversa com o artista, e aí vai para o sentir. Você pode fazer essa dança, não estou conseguindo pensar em outra palavra. E depois que ela sai, com certeza ela vai fazer algo com aquilo. Você pode deixar esse gostinho do que você vai fazer com essa informação, com o que você viveu aqui, vivenciou. E é isso. Queria fazer agora a proposta da última atividade, 17 e 14, que eu separei os nomes e aí, como descarregou o meu tablet, tomara que todas as anotações que eu coloquei aqui no privado estejam salvas. As mesmas obras que a gente viu, a gente vai fazer mais ou menos o percurso duplo entre esse sentir e o pensar que Leti já começou a trazer na primeira atividade. Ou seja, Evelyn, Belas e Letícia estarão juntas. E Evelyn está ali no emocional. Ela está apreciando, ela já está super emocionada naquilo ali. Está sentindo alguma coisa. Pode ser raiva, pode ser indignação, pode ser apreciação, pode ser felicidade, enfim, ela está sentindo. Aí a Letícia vai encontrar ela e vai começar a trazer ou pensar. A gente não tem, vocês não têm, ou tem, não sei, mas prévia informação das obras que estão aqui. Mas a ideia é que você comece a conversar, porque na mediação isso é muito importante. Se você não começa, não consegue conquistar a pessoa, não tem a mediação. Mesmo que você consiga falar tudo para ela, aquela pessoa está entrando por um ouvido e saindo por outro, né? Porque você não atravessou ela. Enfim, é complexo, né, esse caminho da mediação. E aí, é isso. Aí, por exemplo, Letícia vai fazer a mediação da obra que estiver na tela com a Evelyn. Eu vou mudar. Aí vai ser outra pessoa. Só que eu já fiz essa organização. Vou pegar aqui para colocar para todo mundo, que eu coloquei no privado. Se alguém tiver dúvida do que eu falei, ou quiser falar qualquer coisa, pode falar. Só que tiveram algumas pessoas que saíram, aí talvez as suas anotações, você tem que olhar direitinho quem ainda está aí. Ah, tá. Se você for embora... Deixa eu ver, então, quem está aqui. Não ficou muito claro para mim a dinâmica, não. João, eu vou falar de outra forma. João tá aí, Evelyn Bela também. Débora não tá, né? Letícia tá? Tá. Óbvio. Acabei de falar de Letícia, a outra. Wellington tá. Evelyn Vasconcelos não tá. Célia tá. Célia tá com laços, né? Felipe. Pronto. João falou que está só ouvindo. Você não vai participar, então, João?
Deixa eu tirar, então. Evelyn. Evelyn. Nossa, tá confuso agora. Peraí, eu vou ter que fazer tudo de novo. É porque eu tô aqui fazendo um trabalho, aí fico lá e cá, tô meio perdido hoje. Hoje eu tô meio perdido. Evelyn Vasconcelos não tá. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar as pessoas que estão aqui na minha organização. Se faltar alguém, ver se alguém fala. Evelyn, Bela, tá aí, né? Débora. É pra mandar mensagem, aí ela saiu. Débora saiu. Letícia tá aí. O Ellison. Ellison tá. Célia. Nossa, a gente reduziu bastante, né? Pelo que eu entendi. Mas, enfim, vou explicar de outra forma. Vamos imaginar que a gente entrou agora na associação, que antes seria a nossa oficina, se não fosse essa situação pandêmica que a gente está vivendo. Entramos na associação. E todo mundo que está aqui está na associação. Tá? Vamos imaginar que todo mundo aqui está na associação. Uma roda. A gente vai levantar e eu dividi Evelyn, Belas com Letícia, uma dupla, e o Ellison com Célia, uma outra dupla. E eu disse, olha, Evelyn, pode passear aí, pode passear, fica aí numa obra. Que aí ela ia escolher uma obra que conectasse mais ela. Ela ia escolher essa obra. E aí fica aí apreciando, porque você agora está fazendo o papel de apreciadora. Não é mesmo que você esteja divagando, pensando, você não vai trazer isso inicialmente para o seu diálogo. Você vai trazer o que você está sentindo. Enfim. E o Ellison e Célia vai estar também passeando, vai escolher uma obra e vai olhar para essa obra. Letícia vai ao encontro de Evelyn. E aí ela vai, não sei como, ela vai criar aí essa aproximação com Evelyn. E vai sentir, ela precisa ser bem sensível, vai tentar perceber como é que ela está lidando com aquela obra. E também pode perguntar, né? E ela vai estar no sentido. A mesma coisa com Célia. Célia vai estar sentindo e o Ellison vai ao encontro de Célia para se aproximar e começar uma mediação. E essa mediação vai ter que ser enveredada para o pensar, para a gente não se reduzir as lágrimas. Tá bom? A primeira parte vai ser assim. Aí eu vou passar de novo as obras. Deixa eu voltar aqui. Agora deu para entender? E a gente continua com as mesmas obras que a gente fez o textinho? As mesmas obras. Aí eu vou passar e vou começar pela dupla Evelyn, Belas e Letícia. Aí vocês podem escolher, vocês não, desculpa. Evelyn pode escolher qual a obra que ela vai querer ficar aí apreciando. Escolheu? Pode ser a última. Pronto. Podem começar. Baiana, né? Eu tinha entendido que a gente ia dar uma... Você tinha falado da gente dar uma pesquisada na obra, mas enfim, tá, não. Não, é que eu entendi que era para fazer isso, tá, beleza. Acho que é porque não vai dar tempo, não precisa. Óbvio que na mediação vocês vão conversar com o artista,
a gente conversa com o artista, vai pesquisar, ler bastante sobre, não só sobre a obra, mas pelo o contexto, enfim. Mas aí não vai dar tempo, a gente vai fantasiando algumas coisas, deduzindo outras. Pronto. Valendo. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Letícia. Eu percebi que você está faz um tempo olhando essa obra. Você pode conversar um pouco comigo sobre como você está se sentindo? Eu me sinto triste porque a imagem dela me remete a um filme que eu assisti que carrega toda uma história muito triste, que é... Eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Eu posso dizer as coisas que eu estou lembrando? Eu não lembro se eu posso. Pode? Acho que faz parte da conversa mesmo. Se você puder me contar um pouco da história. É a Vênus Negra, que ela tem... Em um certo momento do filme, né? Ela começa a se vestir como uma pessoa branca e tal, ela usa vestidos caros, ela usa joias e tudo mais, mas ela não tá feliz com aquilo. Então, foi esse sentimento que essa obra me passou, que por mais que ela esteja carregada de coisas valiosas, que ela não tá feliz com aquilo, que ela tá muito triste, como se sentisse falta de algo, não sei. E você consegue pensar o que esse algo poderia ser? Acho que pelo título da obra, né, Baiana, acho que seria talvez as raízes culturais dela mesmo. Roupas que tivessem mais a ver com quem ela realmente é, com, enfim, com o clima daqui da Bahia, que não tem a menor condição de usar uma roupa dessa, enfim. Eu acho que a gente pode pensar um pouco por uma outra ótica disso, o como esses elementos que representariam essa falta, eles acabaram se tornando parte dessa cultura afro-baiana. Então, esses elementos que não significariam nada foram ressignificados. Quando você olha para esse colar, você lembra do quê? Pensando num contexto baiano. Olha, acho que pelas bolinhas eu lembro das baianas de acarajé, né? Ou do colar do Gandhi. Ótima referência. Pausa, muito bom. Vou comentar para agora outra dupla fazer a dinâmica. Rapidinho, vou comentar uma coisa muito boa da mediação de Leti, que foi a pergunta. Quando a gente traz sempre as respostas já prontas, tudo fica muito chato. Imagine assim uma aula. E aí você vai falando, olha, isso aqui é assim, assado, é aquilo, outro. E aí você torna tudo muito monótono. Aí acabou e ninguém ficou tipo assim, satisfeito porque não teve um desafio, ninguém começou a pensar, né? Ou estimular o pensar, porque você já entregou tudo, encaixou tudo, guardou tudo, vai embora, pronto. E também na mediação é muito bom começar com perguntas. Primeiro, porque é chato você estar ali e a pessoa está falando, porque é isso e aquilo, você sabia? Aí, nossa, prepotente, né? E quando você traz perguntas, às vezes a resposta já fala o que você queria falar, ou não, ou abre margem para que você fale muito mais coisas. E a pessoa se sente muito aberta quando você pergunta ao diálogo. Então, a pergunta é um grande segredo, né, da mediação. Aí agora eu vou falar que, completar o pensamento, a gente vai continuar a mediação ou só vai ser a outra agora? Não ouvi o que você falou. Você tá ouvindo? Vai continuar? Você falou vai continuar, eu não entendi o resto. Vai continuar essa dinâmica, tipo, acabou. E aí vai outra dupla e a gente vai passar para outra coisa. Outra dupla. Qual que é o objetivo, então? É de eu perceber como você chega na pessoa e o que você vai... Como você vai desenvolver para que chegue no pensar. E para que vocês percebam também que ela estava falando do sentir e aí depois começou a se conectar com o pensar, a partir de uma coisa muito importante que você trouxe, que foi a pergunta, né? Deu para entender?
Sim. Só queria completar que eu ia falar dos colares, porque me lembro dos Pode colares da falar. Irmandade da Porque Boa essa Morte. dupla do sentido pensar precisa existir na mediação. Vai, pode Não, falar, pode completar. O assassino dos colares foi porque me lembra os balangandãs, enfim, os colares da Irmandade da Boa Morte, a roupa também, enfim, foi essa primeira conexão que eu fiz, era nesse caminho que eu tava chegando, assim. Muito bom. Ai, vamos lá. Agora eu vou passar de novo, vou passar para outra dupla, o Ellison e Célia. O Ellison vai mediar a Célia. E Célia vai escolher a obra. Célia, Oi. pode escolher. Uma que tem assim, convidou a natureza sutilmente. Não lembro a Pronto. numeração. Essa. Podem Essa começar. Ok. Olá, Célia, tudo bem? Olá, tudo bem? Me conta aí o que lhe chamou tanta atenção nessa obra. Assim, para mim, essa questão de convidar, né, o tema, né, da obra, convidou a natureza sutilmente. Achei muito interessante, porque a natureza está bem explícita, juntamente com as pessoas que compõem também a obra. Então, a gente vê uma harmonia entre os homens e a natureza. Compreendo. Você percebe que essa harmonia também se dá através das cores, né, que ele utiliza no próprio quadro para transpor esse sentimento de conversação, né, entre os homens e a natureza, né? Sim, achei muito interessante e traz para mim, assim, o sentimento de que as pessoas estão no local certo, no momento certo, como se tudo estivesse ali linkado, as coisas estão em harmonia mesmo. Isso é interessante de ver, mas se você fazer um contraponto com os dias atuais, você acha que essa harmonia se perdeu? Justamente hoje, olhando essa tela e olhando para os dias de hoje, nós vemos assim a interferência do homem de uma maneira muito agressiva e ao ponto de que a gente não consegue mais essa imagem com facilidade, né? Alguns pontos de natureza você ainda encontra, mas assim o que a gente mais vê é a degradação, a destruição. Então, essa obra é muito interessante nesse sentido de trazer um resgate da memória, né? Do que era e do que hoje se tornou. Pausa. Ok. Olha só, Célia trouxe o que ela estava vendo, não o que ela estava sentindo. Porque quando a gente fala do sentir, pode ser qualquer sentimento, né? E aí tem só é como se fosse um campo da apreciação mais sutil, né? Nem é tanto apreciação, é observação mesmo. Eu estou observando aquilo e estou falando tudo que eu estou vendo. Isso também pode acontecer muito, né? A pessoa está vendo, assim como eu posso falar, convidou a natureza sutilmente. Posso fazer só essa leitura e não pensar sobre essa frase, ou sentir algo, ou lembrar de algo que me faça sentir. E aí, depois, essa observação caminhou para o pensar, porque ele começou a convidar, que foi a proposta, né, do fazer ela pensar em outros assuntos. Eu fiquei pensando nessa questão do mais, porque o mais, não é que nada é proibido, né? Mas o mais traz uma trava. O que você me trouxe ok, mais tal coisa. O que eu gosto de fazer na mediação? Quando a pessoa traz uma questão e eu quero que ela pense sobre outra, ou eu coloco um ponto ali de ok, porque o mais parece que vai desconsiderar o que eu vou falar, vai desconsiderar aquilo. Traz essa sensação, sabe, na pessoa. E aí eu posso colocar um ponto final para eu continuar
uma outra oração, né, uma outra coisa, ou eu posso colocar um "e", para que ela sinta que foi válido. Porque é muito impressionante como essa questão das validações e invalidações na conversa durante a mediação, ela pode fluir ou parar, mesmo que aparente que a gente está discorrendo ainda a mediação. Então, prestar atenção nesses pontos, assim, de mais. Mas e isso é melhor do que o mais, né? O que você está falando. Parece uma coisa muito mínima, mas faz muito efeito, assim, durante a conversa. E aí eu fiquei pensando muito, enquanto vocês estavam fazendo a mediação, sobre a questão de que, e se não tivesse, eles não sentiu, não teve o sentido, não teve sentido na mediação. E aí, a gente faz o quê quando não tem o sentido? Vocês acham que a gente coloca, continua a pensar, precisa, mas também precisa sentir. Porque é importante que exista emoção. Lembra daquela frase? É importante que exista emoção, mas a gente não pode se reduzir a ela. Mas e se for só o pensar? Vixe, saiu só pensando. E o encanto da arte? Ou as provocações da arte? Né? Que pode ser um sentido que você pode sair assim arrasado, né? Pode sair mega, nossa, precisa de uma terapia agora. Você pode sair esperançoso, você pode sair com 1000 sentimentos, né? Mas que o sentir exista, que o pensar exista e que o gostinho pelo fazer também. Porque parece que essa tríade se forma um círculo, sabe? Nem é um triângulo. Enfim, é uma coisa circular, assim, que fecha, fica redondinho. Só para não usar a palavra completo, mas assim, para vocês entenderem, para ficar mais completo, sabe? Para fazer mais sentido. Que vocês concordam que se a gente só sente, parece que falta alguma coisa, ou se a gente só faz também, parece que a gente nem a gente só faz, e se a gente só pensa também, parece que a gente morre também, né? Que a gente só pensa, a gente cansa. E as outras coisas não existem. E, de novo, né? O sentir não precisa ser do sentir. Tem gente que não se abre, né? Assim, tipo, não te conheço, não vou falar do que estou sentindo. Mas talvez você propor algo mais corporal também. Teve uma vez, foi inclusive minha primeira experiência, que foi na Canizares, quando eu estava na faculdade. E aí a gente fez um exercício conversando com o educativo, que eram os estudantes, de propor dança e jogos. A gente fez alguns jogos tipos de tabuleiro no chão, que relacionava as obras para que as pessoas pudessem sentir. Essa coisa do sentir, pensar e querer veio depois da antroposofia na minha vida, da pedagogia Waldorf, mas eu já estava fazendo isso e nem sabia. Que é provocar as pessoas a sentir. E o sentir tem muito com vivenciar. E quando a gente sente, sei lá, eu estou me relacionando com Evelyn Delas, a gente está falando, a gente sei lá, colega de trabalho, e começou a falar de um assunto, e a gente sente muito, tipo assim, precisamos fazer algo para isso, a gente tem que resolver aquilo. E aí isso tudo é o nosso sentir, né? A gente está sentindo, está indignada com a questão. E, nossa, aí causam problematizações que ao pensar da gente, vamos fazer alguma coisa. Aí parece que fechou, né? Fechou. E o sentir que essa coisa deu um impulso e envolve a gente. Quando a gente sente, a gente se envolve muito. Então, não é a resposta, como eu falei no começo, de nada. É só, a partir de todas as minhas leituras até então, o que eu consigo considerar muito sobre mediação de tudo. Não só do museu, mas aqui a gente está trabalhando com o museu, né? E o museu social. Para mim, e também para todos os teóricos, estudiosos e também educadores que eu trouxe aqui nas citações, e outros mais que eu nem conheço, provavelmente, faz também sentido essa relação. Aí, agora eu queria ouvir vocês. Não sei se vai ficar cansativo, eu acho que vai, mas se vocês quiserem, a gente faz, de fazer a troca, assim, de quem não fez a mediação mediar, ou a gente pode
finalizar, cada um falar o que ficou, foi bom, o que não foi, enfim. Eu acho que é legal fazer a troca da dinâmica, até porque não foi demorado. Então, acho que talvez seria legal se todo mundo topasse. E aí? Então, vamos fazer a troca. Agora a Leste vai escolher a obra. Vamos tentar escolher uma diferente. Eu fiquei Oi. pensando, você falou isso do sentir, em algumas obras que, sei lá, talvez eu não tenha me conectado, talvez tenha faltado uma mediação, né, para eu poder ter essa conexão do sentir. Que, sei lá, eu olhei para a obra e falei assim, por que isso aqui tá aqui? Que coisa mais, sei lá, não me trouxe nenhum sentimento nem de felicidade, nem de tristeza, eu fiquei completamente indiferente àquela obra. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho uma questão assim muito conclusiva do que eu fiquei pensando, mas sei lá, se aquela obra a gente consideraria uma obra que falta ou seria a mesma questão da mediação, não sei. Nenhuma coisa nem outra, nem a obra é falsa que eu não senti, nem a mediação é ruim também, que eu não senti, porque é só também a minha conclusão, né, de acordo com o que eu estudei. Mas, então, de acordo com o que eu acredito, que eu estudei e pratico também, pode ser que o seu sentir não seja aquele sentido, sentimentos de dentro, né, da alma, enfim. Mas pode estar relacionado ao corpo. Então, a gente pode, sei lá, fazer uma roda de capoeira. E isso é o sentir, com o fazer misturado também, né? Uma parte do fazer. E a gente pode sentir fora também, né? Não só dentro. A gente sente de várias formas. É isso. E tem gente que não vai sentir. Eu não sinto nada. Eu também, às vezes, não sinto absolutamente nada com algumas coisas. Ou eu não consigo perceber o meu sentimento na hora. E aí, depois também, né? A minha vida continua, eu não vou voltar. Mas eu posso, na mediação, se eu quiser e também se tiver abertura. Geralmente tem, é muito legal. Quando a gente sente um corpo mesmo, um corpo. Porque isso faz com que grave. Imagina se a gente entra numa galeria, num museu, no centro cultural, que seja, e a gente faz um movimento de capoeira de Angola. Você não vai esquecer daquela obra. Se ela estiver relacionada depois, né? Aí você vai para conversa, diálogo, para pensar sobre aquela obra. É difícil que aquela obra você não consiga se conectar com aquilo. Com o conteúdo, com o assunto também da obra. E também com a imagem da obra. Por exemplo, as crianças. As crianças vão lembrar daquela obra. Do título da obra, que a gente esquece também. Eu esqueço vários títulos. As crianças se conectam muito. E os adultos também se conectam, porque eles tiveram uma imagem corpórea relacionada à imagem ou relacionada à palavra, que é o título. É difícil você não se conectar. Mas não precisa ser os sentimentos de dentro, né? E eu acho que a própria indiferença é um sentimento, né? E você ser diferente ao te mostra que você se conecta, você pega essa indiferença, você vai questionar mais o porquê. Então, o que te move? Ou o que te causa coisas ruins, né? Então, acho que a própria indiferença é um sentimento super poderoso, assim. Agora, fiquei pensando, tipo assim, na indiferença, que a gente está trabalhando com alguma obra. E aí, vamos fazer o exercício agora de indiferença, né? Seria um comportamento de indiferença, de que você está me ignorando, ou parece que está me ignorando, né? Eu e você, aqui olhando para você, e você, eu estou falando, e você não sente, você não, ou não percebe, você tanto faz, né? Essa coisa da indiferença que passa, que entra e sai. E aí a mediadora, né, ou o mediador começa a trazer palavras só, que tem a ver com a obra. Vamos fazer esse jogo aqui. Aí vamos propor, né? Vamos fazer esse jogo, assim, tipo, de diferença. Que a pessoa falou que, pra mim é diferente.
Aí você começa a soltar as palavras que tenham a ver com o contexto, com as problemáticas da obra, ou, enfim, com a obra ou com a obra, gente. E aí, talvez a pessoa perceba o que traz de diferença, como o Laete falou, ou ela sinta outra coisa. É um mundo de possibilidades, né? Vamos fazer a troca. Tá, nessa troca, a troca rola também de eu estar só pensando e não sentindo, ou vai ser o mesmo esquema sentindo? Pode ser. Fica Tá. livre agora. Evelyn e Letícia. Passa de novo. Você não escolheu, né? Tá, pode voltar a 2. Eu não lembro o nome da obra, vou falar. Mais um? Aí, esse. Esse? Isso. Olá, Letícia. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, me conte um pouquinho o que as cores dessa obra passam para você. Ai, nem tava pensando nisso. Na verdade, eu tô olhando, pensando que tem vários animais diferentes e que tem umas árvores e tal, umas redes. E o que você acha que isso pode simbolizar nessa obra? Alguma comunidade tradicional, originária, e deve ter algum significado para eles, né? Mas não consigo pensar num significado para mim. Gente, a Letícia é muito atriz, eu não tô conseguindo manter o meu papel de mediadora. Não consigo. Obrigada. Ai, meu Deus, zero condições. Tá. Quando você olha para essa imagem, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Pindorama, Por quê? porque é um nome que vários povos originários davam à terra antes de ser invadida e chamada Brasil. Então, acho que eu passo a pensar em como eles se relacionavam com essa terra. E qual é o tipo de relação com a Terra que você acha que essa imagem retrata? Eu acho que um sentimento de harmonia, de devoção, no sentido de agradecimento, talvez, já que somos animais, né? E tem toda essa questão do coletivo, né? Deles usarem roupas parecidas e harmônicas, mostram que fazem parte de um mesmo povo. Tem uma Verdade. conexão com a natureza, né? O que mais que você sente olhando para essa obra? Eu sinto tranquilidade, eu acho, vendo as redes, tanto nas árvores quanto nas casas. Eu acho que realmente o que você falou, né, dessa união, então, mesmo o material produzido por essas pessoas está ali em harmonia com a natureza, acho que me passa bastante tranquilidade e celebração também. Sucesso. Acho que pode passar para a próxima dúvida. Eu falei pausa e vocês pararam, só que o pausa eu tava no mudo. Gente, era uma mediação muito incrível, inesquecível, que foi uma pessoa que me mediou e eu estava mediando. Me lembrei disso. E o quanto é muito assim, imprevisível, né? Sempre a mediação e a vida, né? Então, imagina se... Nossa, velho, essa pessoa tá me deixando, tipo assim, desestruturada. Eu fiquei pensando nisso, né? Que a Evelyn falou, ai, nossa, eu não consigo, a gente vai falar isso? Não, velho, eu pensei que você encontrou essa pessoa. Não ser, sei lá, é a rainha do saber, que estudou um monte daquilo. Aí entra uma pessoa, nossa, a pessoa tem um baú, assim, incrível. É um presente, aí você pensa nisso já. É um presente que ótimo, porque você vai aprender ainda mais do que você já aprendeu sobre aquela exposição, antes de ela abrir, enfim. E as pessoas vai com você. Foi muito incrível, não foi essa coisa de eu sei mais do que você, eu sei menos, ou aquele sentimento em mim de eu poderia saber pesquisar mais do que eu fiz até aqui. Não, foi um sentimento de presente naquele momento, né?
nossa, parecia que essa pessoa estava me virando ali. Foi incrível, incrível. Isso pode acontecer. E aí eu não vou falar assim, ai, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu vou entrar, tipo, numa conversa, como se você estivesse com alguém, sei lá, fico pensando assim, é, sei lá, fulano, pessoa X, sabe muito de um assunto e eu sei de outro, como se fosse assim, né? E aí eu não vou ficar me sentindo inferior, né, àquela pessoa. Eu vou trazer dentro daquilo que ele está falando, o que eu sei, e vai ser uma troca, e aí a gente vai trocar, né, que faz parte dessa relação do museu social, das trocas, das relações. Não é unilateral. Enfim, foi o que eu pensei. Aí agora a gente pode trocar a outra dupla de Célia, agora Célia Media. Vou passar a obra para o Wellington escolher a obra. Bora lá. A primeira, meu bem. Primeira? Isso. Ok. Obrigado. Pronto. Podem começar. Olá, o Ellison. É o Ellison mesmo? É esse nome impronunciável. Sim. Observando essa obra, o que traz para você assim? Qual o sentimento que vem assim primeiro em você? Me remeteu, né? É, o coração está representado em um corpo feminino e a dor do corpo feminino que é representada através desse rasgo, né? Sim. E essa questão dessas linhas, né, que deformam, né, um pouco o corpo e o coração sangrando, o que isso te faz lembrar? Isso me faz sentir tipo, como se fossem as cicatrizes internas que todos nós temos que tratá-las, né, em algum momento. E você isso quando você sente essas coisas de ter assim feridas internas, de ter que todos nós temos, né, problemas, coisas para resolver. Qual seria assim o caminho que você toma quando você está sentindo um sentimento muito forte assim de dor, de rejeição? Hum, No meu caso, eu sou uma pessoa introvertida e gosto de ficar na minha. Mas acredito que pessoas extrovertidas tomam outras atitudes, né? É isso. É interessante, né? Que a pessoa introvertida ela costuma guardar o sentimento e uma pessoa extrovertida ela já vai passando adiante e você acha que quando você guarda o sentimento isso alivia a sua dor ou intensifica? Ahn, Isso eu acredito que dependa do tamanho, né, da dor. Por exemplo, se for uma dor que, que lhe toca muito, né, que lhe marca muito, você guardar não é bom o suficiente, né? Tanto que causa mais cicatrizes, né? Fere mais o coração. Entendo. Então é isso, né? É algo que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar no que a gente sente e tentar também buscar soluções, né? Não só guardar, como também tentar solucionar aquilo que a gente está sentindo e, de uma certa forma, em algum momento pedir uma ajuda, né? A alguém que possa estar ali nos ajudando. Bom, pausa. Vou comentar, muito importante essa troca mesmo, porque a gente precisa ter muito cuidado no educativo para não virar quase a terapia. O sentir não dá para se resumir ao eu. Assim, finalizou. Ele pode começar, às vezes nem começa muito no eu, assim, porque, né, sentir, às vezes não falam tanto, assim. E aí não dá para resumir só aquilo. Eu não sei, a não ser que seja uma coisa muito, sei lá, um karma que aconteceu ali na vida daquela pessoa e precisou, para quem acredita. Mas no educativo, de fato, não dá para resumir como se fosse uma análise terapêutica, para terapia, né? Para
o desenvolvimento daquilo que ele está sentindo. Esse sentir precisa ser para se conectar com a obra e com o conteúdo dela, ou o conteúdo que a gente quer trazer como educativo a partir da obra, mas sempre tem que estar relacionado, sempre precisa ter essa relação. Não tem problema, às vezes também a gente vai ficar perdido também numa mediação. Então, enfim, a mediação parece se caminhar na vida, né? A gente está cheio de bagagem do outro também, e às vezes perde, igual qualquer outra coisa que a gente vai fazer, sei lá, durante uma aula, a gente se perde, acontece alguma coisa, e aí mudou tudo que você estava fazendo, ou você ficou desestruturada, às vezes acontece. Mas como objetivo, não deve ser essa questão do sentir, ficar ali só no sentir. O educativo, como eu falei no começo, traz essa questão do pensar, do pensamento, né? A gente fala educação, né? A gente sempre vai relacionar a cabeça à educação. Sempre. A cabeção, né? Tem essas coisas, né? Ó, a pessoa tem um cabeção, não sei o quê, tá na memória, relacionada à memória. Mas aí também não é só isso. Passa por outras coisas. A gente não é só a cabeça. A cabeça é o que vem primeiro, né? E aí a gente vai desenvolvendo, então, as outras coisas da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E aí, entre essas coisas do pensar, tem o sentir e o fazer, o querer para a antroposofia, por exemplo. Mas não dá para se resumir só ao sentir no educativo. Pode acontecer de tudo. Igual a vida mesmo. Mas a gente precisa também... dos orixás... Ai, desculpa. Eu acho que era o mais difícil, assim, porque como é algo que trata da fé das pessoas, o pensar, para eu acessar isso, era muito difícil, porque ou as pessoas queriam celebrar aquilo, que é legal e faz parte do processo, ou elas já estavam muito fechadas, assim. Mas o que mais aconteceu foi isso, pessoas que estavam lá e elas precisavam desabafar e elas me viam como uma conselheira, assim, e voltavam várias vezes. Tinha gente que ia toda semana para conversar comigo sobre a vida, e eu acho que também faz parte, né? Porque várias dessas conversas, em algum momento eu conseguia puxar um outro assunto, a gente conversava 5 minutos, mas 1 hora era sobre o filho, sobre a irmã, sobre Nanã. Então, eu acho que essa inconstância e esses desafios da mediação é o que mais me dá esse prazer, essa vontade de continuar, assim. É o gás mesmo, é muito bom. Pois é, mas aí tem esses 5 minutos. Os 5 minutos que você considerou, pensou, planejou para aquela obra junto com o educativo, ou só você mesmo, que às vezes é só uma pessoa para pensar, né? Não tem problema, não precisa ser a maior parte a pensar. Às vezes, se for a maior parte a pensar, também a pessoa não vai conectar. Porque por mais que a gente ache que não, ela está relacionando o que você falou com o que ela está dizendo, né? Mesmo que ela precise falar bastante daquilo. E porque o sentir move muito, né? Ela está falando uma coisa que está relacionada à ânima dela, à alma, algo de sentir. E aí isso vai movendo a pessoa, né? Isso que fala muito. Mas aí há conexão. A gente finalizou a oficina. Queria ouvir um pouquinho vocês o que ficou da oficina. Se vocês quiserem falar. Talvez uma palavra para quem não queira. E que Felipe tá com a mãozinha ali, eu achei que ele ia falar algo. Eu ia comentar alguma coisa sobre a mediação, né? Que chegou agora na cabeça, às vezes a gente fica querendo falar mesmo, que é sobre o guarda de acervo, né? Que a gente, na mediação, a gente acaba tendo também essa função. Já aconteceu algumas situações comigo, de adulto, por exemplo, entrar uma criança e sair correndo no meio da galeria, subir a escada, e ela estava com o início tanto a exposição quanto a vida dela, e foi uma reação que eu não tive treinamento, não tive
reação, então tive que tanto pensar rápido quanto ter o sentimento também, perceber aquela criança, perceber o que ela sentia, e também o lado da obra, por mais que tenha seguro, né, é uma coisa bem sensível, mas no fim das contas deu tudo certo. Então, voltando a esse assunto de que tem que estar aberto a tudo, assim. Eu não gosto dessa coisa do guarda de acervo, né? É outra função, mas acontece, como ele falou. E aí, quando é criança, como eu sou apaixonada por criança, eu trabalho as imagens. As imagens, elas ficam, tipo... Aí, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. A minha sala tem uma janela imensa, quase do tamanho da parede, e aí talvez isso chame muito a atenção das crianças pequenas, né? E aí elas querem pular aqui, porque é bem baixinho, assim, bem baixinho o... Ah, esqueci agora a palavra. Mas essa base assim, da janela, elas querem pular para sair, pular para dar volta. Aí, o que seria, né? Tipo assim, ai, meu Deus. Ó, não pode, viu? Não pode não pode pular não. Em vez de ficar fazendo isso, né? Olha, isso aqui não pode pegar, não. Ah, não sobe essa escada aí, não. Ô, rapaz, vem cá, não sobe essa escada. Aí, trabalhar com as imagens. Que é mais desafiador no museu com a criança, né? De querer mesmo interagir. Então, olha, se pular, se afoga num labirinto, sei lá, se afoga no oceano mais profundo. Essa coisa do oceano tá me cercando, né, hoje. Se você pular, se afoga no oceano mais profundo. Aí ela já fica assustada, tipo a louca, né? Ela já fica assustada. Aí fica assim pensando. Aí as carteiras, por exemplo, não é para ficar abrindo. É massa, né? A carteira abrir e você guardar as coisas, mas não é para ficar abrindo. Aí, olha, guarda seu segredo. Então, guardar. Aí, talvez você fazer isso, né, na mediação também, com uma criança que é mais desafiador, seja mais. Também dependendo da criança, ela vai. Por que eu não. Ah, eu quero esse oceano profundo, né? Você vai ter que conhecer um pouquinho ali nesse pouco tempo de mediação o que vai parar, às vezes, é segurar a mesma criança ou pedir para o responsável segurar a criança, alguma coisa assim. E com o adulto é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Se tiver uma faixa, ele já entende. Ou não. Mas aí é falar mesmo. Mas esse assunto é chato demais, não gosto. Né? Mas é importante, porque às vezes é só a gente mesmo para fazer. Né, Nick? Às vezes, quando você, sei lá, mediou uma coisa carérrima, se acontecesse alguma coisa, era culpa sua, né? Nossa, é um pouco traumático isso, assim. Às vezes teve obras do MAN, por exemplo, da Adriana Varejão, que eram, tipo, quase R$500 mil e todo mundo queria tocar nessa obra, né? Então, você tinha que fazer a parte educativa, aquele negócio do olho no peixe, outro no gato, assim, porque... E essa outra coisa também, que foi essa criança, por exemplo, foi uma coisa realmente, porque ela era uma criança com autismo, assim, que não obedecia nem a mãe. Aí eu fui lá, tive que realmente proteger Olha que massa, a Evelyn estava lá na exposição, que massa. Foi muito legal, foi muito enriquecedor. Eu... Tá bom, já falei. Eu acho que qualquer coisa desafiadora a gente pode resolver com jogos. Brinca de amarelinha para sair do lugar, sabe? Ai, não, olha o céu! Aí você vai, brinca de amarelinha, a pessoa vai te imitar, entendeu? Que é quando é criança, né? Porque aí você dá outra coisa para ela focar. E quando é o adulto, também pode ter imagem, né? Mas não tanto assim. Enfim. Às vezes quando é uma coisa, quando já é uma recomendação, aí eu já falo, né? Ai, olha, eu falava que nunca mais eu tive tanta aproximação com essa pandemia, né? Doida. Mas assim, de umas coisas mais claras mesmo para o adulto, né? De que você pode olha, você pode fotografar, só não pode ser com flash. Aí vai dando assim as orientações, né? Porque às vezes, quando você está mediando, é mais tranquilo de você falar essas coisas, mas às vezes também acontece da pessoa não querer a mediação.
e você precisa respeitar e se colocar assim, à disposição. E aí eu dou essas orientações antes. Enfim. Quero muito agradecer, achei muito interessante, dinâmica de conteúdo muito bom. Gratidão também, Célia. Beijão. A gente se vê em algum espaço cultural. Tomara que seja o que a gente construir juntos um dia. Fisicamente, né? Que a gente já está fazendo virtual agora. Bom, eu gostei bastante da oficina de hoje. Eu estava bem perdida, eu não estava nem sabendo de hora de nada, enfim, porque por agora apareceram muitos cursos, eu me inscrevi em vários, eu não sei quando começa qual, enfim. Mas acho que a palavra de hoje seria reflexão, porque você tocou em vários pontos, né? Todos tocaram, né? Em vários pontos que me fizeram pensar sobre várias coisas, principalmente sobre como atuar como arte educadora, né? Como fazer. Eu vou começar a dar aula para criança, então, como chegar nessa criança e não só ser aquela pessoa que vai jogar um monte de conteúdo sobre isso, sobre aquilo, fazer realmente essa construção do conhecimento e da reflexão, e acho que essa oficina me resgatou alguns pontos sobre isso. É isso, gostei muito. Obrigada a todos que participaram, adorei conhecer você. Não jogue nesses conteúdos nas crianças. Jogue pouco, muito profundo, muito mágico, que é muito. Eu queria falar que no ano passado eu participei das conversas do Sala Zero Mediação, que foi pelo Sesc Santana, e uma das coisas que sempre chegava no final e a gente conversava e que eu percebo aqui é como as pessoas que trabalham com arte e educação, com mediação cultural e educacional, a gente carece de uma rede de suporte, de troca e espaços para isso, né? Então, a gente tem aqueles amigos ali que a gente conversa, aí chega uma hora que fica chato você ficar contando as histórias da mediação. A gente sempre sente essa sede de compartilhar as nossas experiências. E o como é incrível, você vai contando, eu vou lembrando de coisas que eu nem lembrava mais que eu tinha passado e que eu gosto muito, que me faz feliz, ou aprendizados que eu tive. Então, acho que para mim, de novo, esse momento de entender o quanto é importante a gente estar em coletivo e ter esses espaços para trocas de referências, de teorias, mas também da vivência que é estar com arte e educação, porque é uma coisa muito louca, assim. E foi muito legal. Foi muito bom. Eu gostei bastante também, estava aqui. É que eu tô com a cabeça em outro lugar, eu resolvi ficar aqui fazendo, só ouvindo mesmo. Mas gostei bastante, eu também estou meio perdido, não sei nem se quantas aulas são, aulas entre aspas, né? Se é só hoje ou como é que é, no próximo. Estou meio perdidaço também, eu me inscrevi um bocado também. E acabou que na semana não deu para participar também, hoje eu também acabei tendo outras coisas, quase não participava, mas estou por aqui. Vixe, agora eu que fiquei perdida. A gente tem um ciclo, na verdade, de oficinas, né, que são, digamos que essas partes que compõem o museu. Então, tem algumas oficinas que é para criar obra, tem algumas oficinas que é para desenvolver essa parte do educativo, tem uma oficina que é para desenvolver a parte gráfica. Então, são um ciclo de oficina com duas turmas. A turma de sábado acontece só no sábado, e a turma de terça e quinta acontece na terça e na quinta. Tem um período menor em cada dia, mas o conteúdo é o mesmo, o horário é o mesmo, foi só para dividir assim, a quantidade de pessoas, né? Ficar mais dinâmico e tal. E a intenção é isso, tipo assim, que cada um, tem gente que é educativo, tem gente que é artista, tem gente que é designer, mas que a gente tem essa noção do todo e que isso dê uma certa autonomia, né, para você propor, para você trocar uma ideia, assim, uma exposição sobre o educativo, para você compor seu currículo, assim, para pegar numa galeria, para você compor seu currículo artístico. No fim, a gente vai finalizar com a exposição, né? A gente vai abrir para quem quiser expor. A gente também é aberto assim, a diálogo, por exemplo, a propostas de mediação da nossa exposição, com essa mediação virtual, de videogame em 3D, uma coisa bem tecnológica, assim. A gente recriou a Associação de Moradores em uma plataforma 3D, com bastante trabalho, mas que era importante para a gente ter esse pertencimento, né, que acontecesse na periferia. A nossa missão foi recriar esse espaço.
E a gente está sempre aberto a dúvida, eu dou meu número pessoal, tem um grupo lá, um e-mail, tudo isso que eu acho que nesse bate-bola, nessa construção coletiva é que vai funcionando, vai fluindo, vai fluindo. E essa parte do encontro, assim, da gente se conhecer, também é super importante. Né? Sim, sim. Eu achei bem interessante a dinâmica da mediação, porque eu via muito, como eu fui da Galeria Canizares e de azulejaria, da Canizares eu tinha muito basicamente o que vocês falaram, né? Mas de azulejaria, por ser mais um pouco distante, né? Ali, fica ali numa rua mais escondida, não tinha muito isso, né? E também, normalmente, nesses museus mais da prefeitura, do estado, né? Alguma coisa assim, é do estado, normalmente não tem muito essa metodologia, né? A pessoa chega, você fala ali, pã, acabou. Normalmente não tem tanto esse diálogo que vocês fizeram. Mais ou menos. É. Depende. Por exemplo, você falou que você é estudante de artes plásticas, né? Aí, se você, por exemplo, quer trabalhar com isso, com mediação cultural em museus, galerias, centros culturais. Quando você está ali, você vai propor, você vai discutir com o educativo. Mas um exatamente, o é difícil exatamente mesmo é quando isso. você está ali no campo do estágio mesmo, que você pode, óbvio, propor, mas você também está aprendendo, né? E você aprende também observando e questionando essas coisas. Mas acontece, principalmente com as formações agora, com essas nossas trocas, por exemplo. Assim, enfim, como em outros espaços de educação pode acontecer, né? Eu discordo um pouco, eu entendo, mas eu discordo um pouco. É porque a Galeria Canizares você vai começar, provavelmente, pessoa que está ali estudando na EBA, porque eu estudei na EBA, vai em algum momento, principalmente quem se interessa pelo educativo, museal, enfim, vai para lá, para a Galeria Canizares. E ali, como são estudantes, está experimentando muito, né? E normalmente sim. vai acontecer. Mas não significa que em outros lugares não possa. Principalmente depois que você sair de lá. Enfim. Não, é porque normalmente, né, a galera que às vezes são contratada vai com a cabeça muito quadrada, aí só passa o que tem que passar e não tem essa dinâmica, mas depende do espaço também, né? Bom, então, eu espero muito que tenha ficado claro mesmo. Aqui, às vezes, eu fico divagando algumas coisas, né, trazendo de uma forma talvez não alcance uns e outros, como pode ser com tudo, mas o Museu de um Dia, acredito muito no Museu de um Dia, enquanto museu social, e também nessa proposta do Museu de um Dia, de construir, porque o Museu de um Dia eu enxergo muito, sabe aquelas nossa, agora esqueci o nome do brinquedo, mas que são vários blocos, acho que é bloco, não, como é que eu esqueci isso? Eu brinco todo dia. Enfim, aí a gente vai construindo, né, de quadradinho, retângulo, telhadinho, enfim, as partes até fazer o todo. Então, agora é educativa, um quadradinho, a tipografia, outro quadradinho, design, as práticas artísticas, outros quadradinhos, até formar o museu de um dia mesmo, que pode ser numa praça, pode ser numa associação, como é a nossa proposta, e agora vai ser nesse formato que ele falou, tipo de um game, porque a gente está no virtual por causa da pandemia, mas que isso possa se expandir, né? Que seja como uma semente e que a gente possa desenvolver esses pontos, como o PPM, que foi o programa Ponto de Memória, que foi algo assim também, de criar museus, enfim, que a gente possa se unir, né? Uns educadores, outros artistas, outros design que vão propagar as informações do museu que a gente pode construir em qualquer lugar também, não só esses que já existem nos centros urbanos. Enfim. Beijo. Até a próxima.